Olá, boa noite. Aqui, Pastor Hélio Pio falando. Hoje é dia 2 de agosto de 2026, agora 18 horas e 37 minutos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos e no nosso culto da família, que ocorre todos os domingos às 18 horas, tá bom? Você é nosso convidado, se você chegou aqui através do YouTube, você é nosso convidado, pode vir participar conosco. Temos o nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de cultos e você vai encontrar todas as informações que você precisa. Nossos cultos são todos gravados e disponibilizados lá no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto, tá? Então você pode ouvir lá, tem centenas e centenas de estudos bíblicos muito legais. Tem uns que são impagáveis, maravilhosos. Então, fique à vontade. Siga-nos no Facebook e também no Instagram. E você, lá no canal do YouTube, você pode comentar e compartilhar. E quanto mais você fizer isso, mais relevância o algoritmo do YouTube vai dar para a gente. E você pode compartilhar também. Se você gostou da mensagem, da palavra, você compartilha com alguém que você queira ter essa experiência. Então, vamos a uma oração rápida e vamos passar a mensagem, a palavra para Eliette. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja no YouTube, não tem problema não, tá? Jesus querido, obrigado por essa tarde, por esta noite maravilhosa, temperatura maravilhosa, Senhor, que como é bom estarmos aqui, reunidos como uma família para louvar o teu nome, te conhecer melhor e glorificar a ti, Senhor. Nós amamos estar aqui, Senhor, junto contigo, nestes momentos, são momentos maravilhosos. Nós te louvamos, Pai, pela obra que foi feita na cruz, uma obra tremenda, Senhor, que o Senhor fez naquela cruz para que nós tivéssemos salvação, para que a nossa vida valesse a pena, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por isso. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, que vai trazer a mensagem. E, Senhor, livra sua família de todo mal. Abençoa seu filho, sua nora, suas netas. Esteja com ela, Senhor. Eu te peço no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. É com você, querida irmã Eliette. Boa noite, irmãos. Glória a Deus por esse dia, por essa noite, pela vida de cada um aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu até falei antes para o pastor Hélio, né? A gente estuda a palavra e para passar para os irmãos, mas a palavra é ministrada para nós. Por que eu quis trazer essa palavra, irmãos? Eu vou falar sobre as 3 fases da santificação. Porque é uma coisa que, às vezes, eu tinha dúvida. Por quê? Quando nós nos convertemos, pelo sangue de Jesus, pela promessa, os nossos pecados são lavados, são esquecidos, né? A gente sabe que mesmo que os nossos pecados sejam como uma escarlate, né, vermelha, eles ficarão alvos como a neve, né? Até aquela música, alvo como a neve serei. E aí, o que acontece de alguma maneira após o batismo? Porque no batismo é falado, olha, você está sepultado, sepultados no batismo, né? E a pessoa, quando sai do batismo, ela sai com uma ideia que a mente dela está purificada, o corpo está purificado, nada mais pega nela, ela não vai ter mais nenhum pensamento impuro, ela não vai ter mais desejos ilícitos.
ela, afinal de contas, ela é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, e ela é mesmo, né? Só que aí, o que que acontece com o dia a dia? Parece que o homem velho, a carne do homem velho, só tomou um banho, né? A gente se sente com fé, a gente sente amor a Jesus, sente vontade de pregar, de adorar, de orar, a gente sente que tem uma modificação espiritual, mas parece que a nossa carne ainda não pegou no tranco, vamos dizer assim. Então, muitos cristãos, irmãos, nessa fase, às vezes se afastam do evangelho. Porque falar que evangelho é esse? Eu me converti, eu me batizei, falaram que eu tinha nascido de novo, e eu ainda tenho desejos de fazer coisa errada, eu ainda tenho desejos de fumar, para quem fuma, eu ainda tenho pensamentos impuros na minha cabeça. Então, eu não me converti, então eu não me batizei, então tudo isso é uma falácia, é uma mentira. E, às vezes, essas pessoas, irmãos, acabam se afastando do evangelho, né? Outra situação, a santificação depende de mim ou depende de Deus? Essa, irmãos, é uma pergunta que eu sempre fazia para mim mesmo, né? E eu achava a resposta incompleta, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vocês veem que hoje a gente vai comer arroz com feijão, não vai tomar leitinho falsificado, porque tudo que a gente falar, irmãos, está baseado na Bíblia. E eu fiz alguns estudos, ouvi, li, pesquisei, e é unânime, irmãos, isso que eu vou falar com vocês, e eu acho que tudo isso tem respaldo bíblico. Por quê? A santificação, na verdade, são 3 fases. Quando a pessoa se converte, espiritualmente, ela tem uma transformação imediata, que é quando os pecados anteriores são perdoados, né? Só que, com o passar dos dias, é necessário existir um outro processo de santificação, que é mais lento, que é uma regeneração, que é uma progressão, e isso que vai levar a uma maturidade cristã. E a terceira fase, irmãos, da santificação, que chamam de glorificação, é o nosso ato final, quando a gente vai encontrar Cristo. E a gente vai ser, e o nosso corpo vai ser glorificado, vai ser transformado. Aí não vai mais existir essa guerra de corpo contra o espírito. Mas até existir essa glorificação, essa santificação final, isso é bíblico, irmãos. O corpo milita contra o espírito, o corpo briga contra o espírito, a nossa carne briga com o nosso espírito. Então, além disso, irmãos, a santificação envolve uma linha vertical. Quer dizer, o que é linha vertical na santificação? Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que seguir a vontade de Deus, e, além disso, a santificação tem uma linha horizontal. O que é essa linha horizontal? Se eu me proponho a dizer que eu estou santificada, eu tenho que, nos meus atos, demonstrar que existiu alguma modificação em mim, né? Porque a santificação não é só com Deus, não é eu me fechar numa gruta e falar, não, olha, agora a minha vida é inteiramente dedicada a Deus. A gente, irmão, só vai saber se a gente realmente está em santificação quando a gente tiver a luta do dia a dia com pessoas
que não fazem as nossas vontades, que não nos agradam, ou com situações que a nossa carne quer, e a gente sabe que espiritualmente a situação não se encaixa no Evangelho. Então, vocês veem que a santificação não é simplesmente o pastor falar, olha, vocês não vão ver televisão, as mulheres não vão depilar a perna, e tem que andar de gravata, e não pode ir em baile. E não são regras, irmãos. Santificação é maturidade, é crescimento espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a pessoa vem de igrejas que existia uma porção de regras, e ela não consegue valorizar o que é santificação e o que é um regramento, né? Então, a linha vertical é com Deus, é só adorar a Deus, é só exaltar a Deus, só que a santificação depende de muito mais coisa além disso, né? Essa linha horizontal, e temos a linha vertical, né? Então, irmãos, nós temos que, para alcançar a santificação, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, né? Isso é essencial para a vida cristã, mas nem sempre a gente consegue, vamos dizer assim, alcançar o caminho, porque às vezes a gente não sabe como alcançar esse caminho. E, diante disso, irmãos, muitos chegaram à conclusão que o velho homem não morre no batismo. O que morre no batismo é espiritualmente, e não a nossa carne. A nossa carne não morre no batismo. Tanto assim que a gente continua vivo depois do batismo, né? Foi sepultado o velho homem, e esse velho homem que foi sepultado é o espiritual do ser, né? Então, é por isso que parece que ele só tomou um banho, mas, na verdade, irmãos, quando a gente sai do batismo, os velhos costumes querem falar mais alto, entendeu? Cristo apagou aqueles pecados antigos, mas eles querem ressuscitar, eles querem se debater, né? Então, Gálatas 5,16, eu não sei se o pastor já abriu o Exorde, mas fala assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, irmãos, tem a sua concupiscência, e a carne continua falando alto, né? E no verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando Paulo, irmãos, escreveu isso, ele não está falando para incrédulos, ele está falando para a sua igreja, né? Então, nós que nos convertemos um dia, certo? Fomos batizados, temos a nossa vida cristã não finaliza aí, irmãos. A nossa vida cristã ainda tem um longo caminho, que é uma progressão, que é um processo em busca da santidade. E eu digo isso, irmãos, porque a maioria de nós conheceu pastores ou um pastor que exigia, assim, às vezes, o sobrenatural, né? Você peca, então você é do diabo. Você peca, então está fora do reino de Deus, né? E a gente sabe que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo, né? Não que a gente tem que se entregar às paixões, não é isso, irmãos. Mas não é um deslize que vai fazer a pessoa estar fora do reino, né? Então, quando Paulo diz, irmãos, em 2 Timóteo 2,3, eu não sei se acho que o pastor está com dificuldade de passar, mas eu vou lendo, tá? Eu vou falando o endereço do versículo. 2 Timóteo 2,3, Paulo fala assim, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Quer dizer, nós estamos numa milícia, nós estamos militando, nós estamos lutando. Nós não estamos, irmãos, em descanso. Né? Por quê? Porque existe a carne querendo lutar e atritar contra o espírito. Né? E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Né? Então, a todo momento, a Bíblia nos convida à santidade, irmãos. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Mas a santidade não é uma coisa automática que vem na conversão. A santidade, ela também depende do nosso esforço. Entendeu? Talvez isso seja assim uma coisa que se choca para algumas pessoas, mas Deus nos dá armas para essa guerra. Tá? Nós não estamos sozinhos, não é na força do meu braço que eu vou conseguir isso. A santificação. Eu vou ter armas que vocês já devem intuitivamente saber, mas a gente vai pontuar depois, tá? Porque sem santidade ninguém vai ver Deus. Sem santidade não é possível alcançar a glorificação, né? E a Bíblia fala, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, irmãos, a gente tem que buscar a santidade, a gente tem que buscar a santificação. Nós não queremos ser lenientes com o pecado, com a mentira, com a lascívia, com o adultério. Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é, prestem atenção na sua vida, porque nada disso é automático. Você tem que buscar a Deus, tem que buscar um revestimento espiritual, tem que buscar a palavra, tem que buscar exaltar Jesus, porque quanto mais cheia de Jesus você tiver, seu espírito vai ficar mais forte, sua carne vai ficar mais fraca. Deus habita no meio dos louvores. Se você tiver um período de meditação com Deus, de oração, de exaltação, espiritualmente você vai estar mais forte. E não lembrar de Deus só no domingo à noite, né? E muitas vezes a pessoa fala, eu estou com preguiça de entrar no site, e muitas pessoas, irmãos, que têm uma igreja para ir, às vezes falam, não estou sentindo de ir na igreja hoje, né? E é a mesma coisa quando a pessoa vai trabalhar na segunda-feira, ela vai trabalhar, porque ela sabe que se ela não for trabalhar, não vai ter um salário, né? E ela não sente que tem que trabalhar, ela sabe que ela tem que trabalhar. A mesma coisa a gente tem que buscar a santificação através das armas que Deus nos dá, né, para nos fortalecer espiritualmente, né, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estar em oração, né? Tudo isso, irmãos, são coisas que nos vão fortalecendo espiritualmente. Então, quando Deus fala, sede santo, porque eu sou santo, é um mandamento isso, né? Aqueles mandamentos que foram dados no Velho Testamento, que não aperfeiçoavam o homem, né? Mandamentos de costumes, de festas, né? É diferente dos mandamentos de Jesus, né? Que os mandamentos de Jesus são instruções para a gente alcançar a vida eterna. Em Gálatas 5,19, fala das obras da carne, né? Quais são as obras da carne? Né? Eu sei que vocês já conhecem, mas eu vou nomear, porque tem pessoa que às vezes está vendo aqui pela primeira vez, né, no YouTube. As obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, irmãos, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa.
das quais os declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria, a necessidade da santificação, né? Em 1 Tessalonicenses 4:1 fala assim, irmãos: vos rogamos e exortamos no Senhor que, assim como recebesses de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Progredir, irmãos, é um progresso. Não é uma coisa estagnada. A nossa vida cristã, irmãos, não é estagnada. A nossa vida cristã é um processo. Vocês entendem? A gente não pode estar parado espiritualmente. Não podemos nos acomodar. Falar, não, mas eu já vou na igreja, eu cantei lá os 4 corinhos, e depois teve a oração que o irmão ou o pastor orou pela minha família. Tá bom, né? Não, irmãos, não está bom. A gente tem que progredir, né? Como está aqui em 1 Tessalonicenses 4:1, para que possais progredir cada vez mais. Porque a nossa vida cristã, irmãos, não permite inércia nem marasmo. A vida cristã é um caminho. A gente vai ver essa história do caminho mais para frente, porque se você ficar parado, você vai definhar, você vai secar, e você não vai progredir na sua vida cristã. Aí é uma situação que você está parada, então, para que está vindo? Não, eu estou vindo porque eu amo a Jesus, eu estou vindo porque eu quero alcançar a glória de Deus, eu estou vindo porque eu quero me aperfeiçoar, eu estou vindo porque eu quero me santificar para agradar a Deus. Eu estou vindo porque eu sei que em mim não habita bem algum. E eu estou vindo porque eu sei que a minha carne milita contra o meu espírito. E que eu tenho que ficar atenta, e que eu tenho que me esforçar, e que eu tenho que buscar Deus e as armas espirituais que Deus me dá, para que o meu espírito se fortaleça, para que eu possa me encher de Jesus de um jeito que o meu espírito fique muito mais forte que a minha carne, né? Esse é um dos princípios do jejum. Jejum espiritual, né? Que agora está muito na moda o jejum para obter saúde, ou para emagrecer, ou para melhorar a diabetes, né? Tá na moda isso, mas o jejum que eu falo é o jejum espiritual, onde a carne vai ficando um pouquinho mais fraca, e no jejum você vai estar em oração, em comunhão, para que você melhore a sua santificação, né? Então, vocês veem, irmãos, que a santificação não é uma coisa que vem assim pelas ondas espirituais e chega até você. Você tem que ser ativo na santificação. Deus quer que sejamos santos. Então, irmãos, a Bíblia nos dá instruções, né? Em 1 Tessalonicenses, se alguém estiver anotando, né? 1 Tessalonicenses 4:2, principalmente na versão da ARA, tá? Que que não é o que a gente aqui segue a corrigida fiel, né? E a revista atualizada é a ARA, né? A ARA fala assim, 1 Tessalonicenses 4:2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então, Paulo está falando, olha, eu estou te dando instrução, porque vocês precisam de instruções. Mesma coisa, irmãos, ele não está falando para incrédulo, ele está falando para crente, né? Então, se nós permitirmos, Deus nos dá autoridade para que possamos derrotar a carne em nossas vidas, né? Se eu quero agradar a Deus, se eu quero conhecer o Evangelho, se eu quero me inteirar, se eu quero interagir, se eu quero me inserir no Evangelho, eu tenho que procurar a santificação, irmãos.
A Bíblia também fala, né? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso está em 1 Tessalonicenses 4:3. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu não me prostituo. Mas essa prostituição, irmãos, não é só a prostituição em si, aquela coisa pornográfica. É a desobediência, é o pecado, é a malícia, é agir sem misericórdia, é a maledicência, é o mau humor, é a instabilidade emocional, é a preguiça espiritual. Tudo isso, irmãos, não agrada a Deus, né? Então, a gente tem que se empenhar nisso, né? Porque no novo nascimento, como eu falei, existe a conversão, né? Então, Jesus nos santifica. Tem até um versículo, né, que fala assim: aquele que começou a boa obra em você, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso está em Filipenses 1:6. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. O que quer dizer, irmãos? Que na conversão nós não somos perfeitos. Por isso que não adianta só batizar. A pessoa precisa de ter um caminho, né? Então, o nosso problema, irmãos, é que, como eu disse, no batismo ainda existe a carne, né? Que a gente tem que santificar. Santificar a carne, não, nos santificar espiritualmente e anular os desejos ilícitos da carne, né? Então, quando a gente fala assim que muitos abandonaram o evangelho porque as suas inclinações pecaminosas, os seus pensamentos maliciosos continuaram, isso aí, irmãos, sinto muito falar, mas é uma coisa normal de todo mundo que se batiza, né? É uma coisa normal. Cristo, ele transformou nossa vida, ele nos transformou espiritualmente, mas a gente ainda tem uma coisa dada por Jeová, que é a nossa carne, né? E a nossa carne, como eu disse, ela não se converte. Isso aí, existe essa porta, certo? Cristo é a porta. E essa porta é a salvação, é uma santificação inicial, né? Então, essa santificação inicial, os nossos pecados anteriores, eles são lavados como a neve, irmãos. Neve é uma coisa que vem de cima, que vem de fora. Jesus, ele traz isso. Só que depois, e vai ser um processo que não vai ser de fora para dentro, vai ser um processo de dentro para fora. E essa é a santificação da progressão, do caminho. Por isso que em Isaías 1:18 fala assim, Isaías, ele foi um profeta que ele viu o futuro. O profeta vê o futuro, mas ele viu Jesus. Ele viu a obra de Jesus, Isaías. Fala assim, 1:18. O pastor está conseguindo agora? Então põe Isaías 1:18, pastor. Isaías 1:18. Vide então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, conversão, né? A neve cobre tudo, deixa tudo branquinho. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Quem que dá lã? Ovelha. E vocês já viram ovelha, irmãos? A lã da ovelha não é branquinha. Tem umas que é meio bege, tem outras que estão meio sujas, aí depois ela lavou aquilo, aí ficou, às vezes, uma manchinha que depois vai saindo. Vocês entendem que esse é o caminho, é uma transformação de dentro para fora. Então, nesse caminho, irmãos, existe essa necessidade de crescimento espiritual, né?
existe um fruto para a santificação, um processo contínuo, né? Para que a gente possa alcançar o alvo. O alvo é a nossa glorificação, a vida eterna, né? E quando a gente estiver nesse estágio, o nosso corpo glorificado não vai ter nada a ver com esse corpo aqui corruptível, que fica doente, que desloca o ombro, que tem doenças infecciosas, que tem câncer, que tem problema no coração, que tem derrame. Esse corpo, irmãos, dado por Jeová, foi um corpo extremamente vulnerável. Nós vamos receber um corpo glorificado, né? Quando, eu não sei se o pastor consegue abrir, em Romanos 6, 22, que fala sobre a nossa libertação, irmãos. A nossa libertação do pecado e a nossa santificação. Na verdade, são processos. E, por fim, a santificação final, que é a glorificação. Em Romanos 6, 22, fala dessas 3 fases da santificação. Agora libertados do pecado, Romanos 6, 22, agora libertados do pecado, conversão. Feitos servos de Deus. Agora, a segunda fase. Tendes o vosso fruto para a santificação, é a progressão, é a luta no dia a dia, para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus falou, Senhor, que eu não faço minha vontade, mas a sua, na hora do Getsêmani, né? E, por fim, a vida eterna. A vida eterna é a glorificação, é a santificação final. Então, irmãos, a igreja de Corinto, eu queria que o pastor abrisse Coríntios, 1 Coríntios 1, 2, e 1 Coríntios 1, 2, também se distingue os tempos, né? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados de Cristo Jesus, chamados de santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome o nome de Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, irmãos, é importante a santificação para que possamos invocar o nome de Cristo. E uma coisa interessante, irmãos, que eu falei, que tem a porta, que é a conversão, que tem o caminho, que é a vida de santificação, e tem o alvo, que é o corpo glorificado. E interessante, irmãos, que no ano 110 depois de Cristo, ainda ninguém chamava ninguém de cristianismo. Não existia essa palavra cristianismo. Até que no ano 110 depois de Cristo, Inácio de Antioquia lançou essa palavra. São os cristãos, essa religião é o cristianismo. Antes não se falava isso. E como é que chamava? Como que se chamava o cristianismo? Né? Se essa palavra não existia, que foi lançada só no ano 110 depois de Cristo. Sabe como que se chamava, irmãos? A nossa religião se chamava caminho, porque se sabia exatamente o que era o caminho, né? A segunda fase da santificação, a progressão. Caminho, você fica parado no caminho, irmãos? Não, né? Eu queria que o pastor abrisse em Atos 24, porque Atos, em algumas vezes, ele se refere do nome da nossa religião. Se desse o pastor abrir, Atos 24, 14. Eu achei isso muito interessante, irmãos, que nós temos uma porta, um caminho e um alvo. E essas são as 3 fases da santificação. Então, Atos 24, 14 fala assim, mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva a Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, aquele caminho que chamam seita, assim que os cristãos eram conhecidos, irmãos, não existia
tem o cristianismo. Ainda em Atos 19, 9, eu queria que o pastor disse que eu quero mostrar um detalhe interessante para vocês. Vou até virar aqui para enxergar aqui melhor. Isso, é o que eu queria mostrar. Aqui, em Atos 19, 9, fala assim, mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Está vendo que caminho está escrito em letra maiúscula? Que às vezes, quando eles iam se referir à religião cristã, eles falam, não, é o caminho, eles estão naquele caminho, naquela seita chamada caminho. Como assim, Atos 19, 23. Atos 19, 23. Isso. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço, quer dizer, foi um grande alvoroço acerca do caminho. Está vendo aqui caminho também, com letra maiúscula? Então, irmãos, a nossa santificação está no caminho. O caminho é um processo. Não chegamos até o alvo, irmãos, nem Paulo. Paulo também falou que ele ainda estava no caminho, né? Então, eu sei que às vezes é cômodo a pessoa falar assim, não, olha, irmão, eu não peco. Olha, irmão, se você chegou nessa perfeição, glória a Deus. Mas muita gente ainda não chegou, né? Muita gente, muita gente. Eu digo 99% dos cristãos, mas isso não invalida a gente pregar sobre santificação, pregar a busca da santidade, pregar que nós não devemos nos conformar, né? Mas devemos buscar as armas espirituais que Deus nos deu para que a gente possa nos aperfeiçoar, né? Porque a santificação, ela tem um final, certo? Que é a glorificação, mas ela é progressiva, né? Ela é progressiva. Então, irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui essa palavra, tá? Eu acho que a gente já deu uma boa ideia para vocês o que é a santificação, que a santificação não é automática, que a santificação existe de forma cabal na conversão, mas é a santificação dos pecados passados. Que se eu começar a pecar depois da minha conversão, é uma coisa que eu vou ter que entrar numa guerra comigo mesmo e usar as armas que Deus me dá, né? E, então, no início, eu pensava, não, olha, santificação é coisa só do Espírito Santo, quem tem Espírito Santo tem que se transformar e não precisa fazer nenhuma, não tem que mover um dedinho, não tem que fazer nenhum esforço. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia fala, subjuga o meu corpo, né? Então, isso reflete a seriedade que a gente tem que ter com Deus. Porque Deus, ele é poderoso para nos transformar, e ele transforma, mas a gente precisa de usar as armas. Não é eu ficar deitada no sofá, vendo Netflix, que Deus vai me transformar. Eu tenho que me fortalecer espiritualmente, porque a carne, irmãos, que nós carregamos, está sempre lá querendo dar o seu pitaco nas nossas vidas. Então, a gente tem que subjugar. Eu vou continuar falando do assunto a semana que vem, tá, pastora? A semana que vem a gente continua, porque hoje a gente vai ter ceia e também eu não quero atrapalhar a oração final dos irmãos. Eu quero fazer só uma oração, irmão, para a gente encerrar essa parte da palavra, amém? Senhor Deus, nós te glorificamos e bendizemos nesta hora, Pai. Senhor, queremos, Pai, estar no caminho, progredindo, buscando a santificação, porque sabemos que sem ela, Pai, ninguém verá a Deus, Pai. Nos ajuda, Pai. Sabemos, eu sei que eu tenho minhas falhas, eu não posso falar por nenhum irmão, Pai, mas eu sei que eu tenho minhas lutas.
e que nós, Senhor, cada um daqui que tem lutas, Pai, possa se dispor aos teus pés, Senhor, possa te buscar a cada dia, Senhor Deus, e de nenhuma maneira possa se sentir menos amado por ti, menos filho, porque nós sabemos, Senhor, que tu és o nosso advogado. Mas, por outro lado, Senhor, nós não nos conformamos com isso. Iremos lutar até o fim, Pai, para que possamos alcançar uma santificação que te agrade, Jesus. Que cada um aqui, Senhor, tenha a vida e o coração transformado pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Eu oro em nome de Jesus. Amém.